Bom, pessoal, o outro vídeo cortou o que eu estava falando no finalzinho, mas o que eu estava chamando a atenção é para o seguinte, que vocês podiam, eu falei assim, você pode se divertir, aí cortou, né? Verificando as unidades, né? Então, como eu tinha mostrado lá, m ponto sobre ρ é igual ao Q, né? Que é igual ao v barra, velocidade média, né? Vezes a área, certo? Vezes a área. Então, você pode até verificar aqui, ó, que m ponto, como ele é quilogramas por segundo, e esse aqui é quilograma por metro cúbico, que é o ρ, é igual ao que? Exatamente, ó. Corta quilograma, quilograma, como eu já mostrei, fica metro cúbico por segundo, que é o fluxo volumétrico, né? Se você for ver pelo outro lado, onde V barra vezes S é igual a Q, você vai ver também que Q é igual a V barra é metro por segundo e a área é metro quadrado, então dá também metro cúbico por segundo, certo? Outra coisa também, que M, né, sobre a desculpa, M sobre a área, né? Pois é, sobre a área, né? Esse M ponto sobre a área, ele vai ser igual ao G. Então, esse aqui eu chamei de fluxo mássico, né? Esse aqui. E esse aqui eu chamei de fluxo mássico por área. Agora, a gente tem que ver que o livro, esse livro em espanhol, ele chama esse M ponto aqui de fluxo de massa. É uma diferença que ele faz. Ele chama de fluxo de massa somente. E o G ele chama de velocidade de massa, tá? Velocidade de massa. Então, só para não confundir, tá? Quando ele falar de velocidade de massa, é o fluxo mássico por área, certo? Também a relação de que esse M ponto sobre a área é igual a G, né? Aqui é fácil ver que aqui você tem quilograma por segundo e aqui metro quadrado, por exemplo, isso aqui fica quilograma por metro quadrado segundo, é tranquilo, né? Mas também o G ele é igual a V barra vezes o ρ. Observa que o V barra que é metro por segundo e o ρ que é quilograma por metro cúbico, né? Corta um metro com esse aqui, fica quilograma por metro quadrado segundo. Então, nesse contexto aqui, é bom ficar ligado nessa relação, né? V barra vezes S é igual a M ponto sobre ρ, que é igual ao Q, né? Isso aqui a gente está tratando com o fluxo volumétrico, ou seja, L cubo vezes T, L ao cubo, L vezes T a menos 1, né? Ou seja, volume por tempo. Já aqui, quando eu faço V barra vezes ρ igual a M ponto sobre S, que é igual a G, aqui eu estou tratando com o que ele chama de velocidade de massa, que é, na verdade, o fluxo mássico por área, né? Então aqui a unidade já vai ser aqui, fluxo mássico por área. Você vê que quilograma metro quadrado segundo, então aqui já é M, né? L menos 2, T menos 1, né? As unidades, quer dizer, as dimensões. Então fique esperto nisso aí, vocês podem checar isso aí e conferir, tá? Vamos aqui para a aplicação. A questão ele diz o seguinte: através do sistema de tubulação, né, tuberias que ele chama, que é mostrado na figura 4.3, flui o petróleo cru, que tem uma gravidade específica, né, petróleo cru que tem uma gravidade específica de 0,087. Pessoal, essa gravidade específica aqui nada mais é do que o que eu falei também no vídeo anterior. É o SG, tá? É o ρ do petróleo, no caso, sobre o ρ da água. Então, agora o que acontece é que ele está dando aqui 60 graus Fahrenheit, 60 graus Fahrenheit. Aí se você tem que nesse sistema aí, a massa específica da água, ele dá aqui, é 62,37, né? 62,37 libras por pé cúbico, né? FT cúbico, que é a mesma coisa no outro sistema de 10 a 3 kg por metro cúbico, certo? 10 a 3 kg por metro cúbico. Então, se você usar aqui a da água em libra por pé cúbico, que é o que ele faz aqui, já vou mostrar aqui só a transformação dele, né? Rho, ele usa aqui aqui é o SG e aqui é o ρ da água, né?
em libra por pé cúbico. E aí, como esse SG é adimensional, quando ele multiplica aqui dá 55,3 libra por pé cúbico. Então, é exatamente isso, né? Ele pegou o ρ e passou o da água para lá. É o SG vezes o ρ da água, tá? É só essa transformação. Aí ele diz, a tubulação A, ela tem 2 polegadas, né? Ela é uma de 2 polegadas por norma 40, a especificação dela. O B é 3 polegadas, norma 40, e cada uma das tubulações C é 1,5 polegada, norma 40. Aqui você tem que ir no apêndice, só verificar o que? No apêndice ele te dá as áreas, né? Porque eu tenho as tubulações e elas têm diferentes áreas de seção transversal aqui. No caso da A, que ele diz que é 2 polegadas, está aqui no apêndice 3. A área, essa aqui é a área do metal, tá? Ou seja, é a área que, se você olhar assim para frente da tubulação, você vai ter o que? Você vai ter, é claro que era para ficar bonitinho aí, tá? Isso aqui seria a área do metal e a área interna seria essa daqui, que é o que eu preciso, né? Que é onde o fluxo vai passar. Então, tem esse valor aqui para de 2 polegadas, tem esse valor aqui para de 3 polegadas, e a de 1,5 polegada, que é o C, essa aqui é o A, esse aqui é o B, e a de 1,5 polegada, que é o C, eu tenho esse valorzinho aqui, 0,0144, e ele está me dando em pé quadrado, tá? Está sendo dado aqui em pé quadrado. Vamos lá. Então, o que acontece? Ele me deu aí os tipos de tubo e tal aí. O fluxo através da tubulação A é de 30 galões por minuto, certo? Ele me deu aqui metro cúbico por hora, tudo bem. Aí, A, qual é a velocidade do fluxo de massa em cada tubulação? Quando ele pede o fluxo de massa, ele está pedindo o M ponto, tá? Ele está pedindo o M ponto. Bem aqui na B, ele está pedindo a velocidade média, que é o V barra, certo? E aqui ele está pedindo a velocidade de massa, que é o G, certo? Então, só cuidado com o espanhol aí. Mas tudo bem, vamos lá. Na resolução ele me diz aqui, né, que tem no apêndice as áreas, e é exatamente o que a gente pegou lá, 0,0233, 0,0513 e 0,0144. Então, a densidade do fluido que eu preciso, né, eu preciso da densidade, ele me deu a gravidade específica, e aí já convertendo aqui para libra por pé cúbico. E aí, a transformação aqui, como ele me deu o fluxo, esse fluxo galão por minuto é fluxo volumétrico, ele me deu o Q, certo? Ele me deu o Qzinho. Então, esse Q, eu vou transformar ele para pé cúbico por hora, certo? Porque nesse sistema aqui, a gente vai usar pé cúbico e hora é mais conveniente para isso aqui também. Mas poderia ser por segundo? Poderia. Então, o que essa equação aqui está fazendo é exatamente pegando os 30... Desculpa, está pegando 30 galões, desculpa, por minuto. Aí o que ele está fazendo? Transformando minuto para hora. 60 minutos equivale a 1 hora, né, pessoal? Então aqui eu já posso cortar minuto por minuto. Já ficou galão por hora. Aí, no apêndice, isso aqui é fornecido, tá, pessoal? Um galão, quer dizer, um pé cúbico é 7,48 galões. Então, um pé cúbico, que é o que eu quero que vá aqui para o numerador, é 7,48 galões. Então, corta esse galão com esse galão. Então, observa que ficou pé cúbico por hora. Ou seja, ele fez 30 vezes 60 dividido por 7,48. Que ele condensou aqui e colocou rapidamente, sem a unidade e tal. A explicação aqui dele não é muito boa, né? Mas é exatamente isso que a gente obtém. O Q em 240, ou desculpa, em pé cúbico por hora. Aí, a velocidade do fluxo máximo é a mesma em A e B. Ou seja, claro, né, pessoal? A gente sabe que pela continuidade, o MA, que vai entrar aqui, é igual ao MB. O do MB nem está saindo, né? Então, o MA e o MB são os mesmos. Agora, um desses, né, o que passa por A ou por B, que são iguais, é igual a 2 vezes o MC, porque ele divide em 2 e ele diz pra gente que os fluxos em C são iguais, né? Ele falou aqui em algum ponto. Deixa eu ver aqui. Da tuberia através por uma quantidade igual de líquido, igual, né, nos Cs. Então, eu já tenho o seguinte, que MA é igual a MB, né? MB não está saindo, então MA é igual a MB, é o mesmo que entrou, certo? Então, MB é o que? É ρ, não é isso que é? Desculpa, é Q vezes ρ.
Lembra dessa relação aqui? Que m ponto sobre ρ é igual a Q? Então m ponto é Q vezes ρ, né? M ponto é Q vezes ρ. Então ρ eu tenho, né? Esse 240,7 ele está em pé cúbico por hora. E o 55,3, que foi a densidade do petróleo que eu calculei lá pela gravidade específica, ele é libra por pé cúbico. Então corta aqui, vai ficar libra por hora esse valor, que é tanto de A e B. Ora, como C se divide em 2, então MA, que é o que entra, é igual a 2 vezes MC. Então, para fazer MC, basta dividir isso aqui por 2, que é o que ele faz aqui, e aqui você tem o valor de MC, que é 13.300 dividido por 2, tá? Ok, tranquilo isso. Já na letra B, ele pede a velocidade média, não é isso? A velocidade média. E a gente sabe o seguinte, que a velocidade média, né, a gente tem que o Qzinho é a velocidade média vezes a área, o S. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está isolando, né? O S está indo lá para baixo. Então, a velocidade média está sendo o Q sobre a área. Esse aqui é o Q e essa aqui é a área. Por que ele está dividindo por 3.600? Para botar em segundos. Você poderia deixar em hora? Sem problema, poderia. Não tem problema nenhum. Esse aqui em cima, ele é pé cúbico por hora, né? Pé cúbico por hora. Esse aqui é a área do A, que é pé quadrado, não é isso? Desculpa, pé quadrado, que é aquele valor que a gente pegou no apêndice. E aí o que ele está fazendo? O hora está aqui embaixo, né? Então, como hora está aqui embaixo, você tem que multiplicar por 1 hora dividido por 3.600 segundos, né? Que é exatamente esse termo aqui, ó. É exatamente isso. Isso aqui é 1 hora dividido por 3.600 segundos. Então, só para converter. Então, se você não tivesse usado, o valor aqui ia dar em pé por hora. Não ia ter problema. Seria a velocidade média. Então, repetindo para B, aqui é o Qzinho, aqui é a transformação, aqui é a área do B. E em C, não é isso? Só que lembrando que em C, você tem que dividir por 2. Por quê? Porque exatamente o C está sendo quebrado em 2, né? Está sendo quebrado em 2. Ou melhor, você poderia, ao invés de usar o 240.7, poderia usar a metade, né? Não tem problema não, está sendo feito isso aqui. Só dividir por 2 porque o C ele está, né, tendo uma bifurcação aqui entre dois tubos. Ok. Então calculamos a velocidade média, certo? Usando aquelas equações lá que eu mostrei. Agora calcular a velocidade de massa ou fluxo de massa por área, o G, né? Então lembrando, o G ele vai ser M ponto sobre S, que vai ser também V barra vezes vezes ρ, né, pessoal? Isso, V barra vezes ρ. Só lembrando aqui, tá aqui em cima. V barra vezes ρ, M barra sobre S e G. Então o que é que você já tem fácil aqui? Você tem o M ponto, né, que a gente calculou na primeira, que é esse valor, né? Então divide pela área. Então aqui é M ponto e aqui é o S, né? Então você acha que libra, isso aqui vai estar em libra por hora, né? Libra por hora. E aqui embaixo está em pé quadrado. Então vai ficar libra por pé quadrado hora, certo? Faz a mesma coisa para o B, que dá o mesmo, que é o mesmo valor. Só que o C você divide novamente por 2, porque o C está sendo dividido em dois tubos, né? Então você encontra esse valor aqui. Então depende da área, né? Então são valores diferentes que depende da área, certo? Então nisso a gente usou a equação a gente usou a continuidade aqui para especificar todos os fluxos e o que ele pediu nessa questão, nessa aplicação, tá, pessoal? Bom, nessa outra aplicação aqui, o que a gente tem? A gente tem um probleminha aqui que a gente vai usar gases agora, né? Então o gás, a massa específica dele é fortemente dependente da pressão e da temperatura, né, pessoal? Porque o gás ele é compressível. É diferente de um líquido que é praticamente incompressível, ou seja, a variação da densidade dele é muito pequena com a pressão e temperatura, né? Principalmente com a pressão, na verdade. Com a temperatura também há dilatação, mas a gente normalmente despreza. Aqui não, para um gás não. Observe que ele diz que o ar, né, está usando o ar, entra a 20 graus Celsius e 2 atm de pressão absoluta num aquecedor de vapor através de um tubo de 50 milímetros. Então vamos lá. Vamos supor que tem aqui um tubo. Esse 50 milímetros que ele está me falando, quando ele diz assim, pessoal, é o diâmetro, tá? Então eu vou chamar de DA porque é a entrada, como ele usa aqui. A entrada, B a saída.
Então DA é 50 milímetros, certo? Aí tem um aquecedor e tal, bababá, que ele chama calentador, né? E ele entra com uma velocidade, tá? Eu vou anotar aqui também a velocidade que ele entra, que é a velocidade, como ele está falando assim. Ah, ele já disse que é a velocidade média, né? É o V barra, 15 metros por segundo, certo? Essa pressão aqui na entrada, com a pressão de 2 atms, certo? E a temperatura é 20 graus Celsius, a temperatura na entrada. Já na saída, o tubo ele é mais grosso, né? Ele vai ter que uma densidade, um diâmetro de 65 milímetros. A temperatura aqui TB já é 90 graus Celsius. A pressão PB já é 1,6 atm, tá? E a velocidade média de saída é o que ele quer, né? É o que ele quer. Então, tranquilo, o que a gente vai fazer? Né? O que você precisa fazer? É lembrar daquela equação que tinha ρ de A vezes a velocidade média de A sobre ρ de B vezes a velocidade média de B, que a gente derivou ela a gente derivou ela, acho que Ctrl Z, de A, da continuidade, da equação da continuidade, não é isso? É a massa específica de A vezes o volume, a velocidade média de A sobre a massa específica de B vezes o volume, a velocidade média de B é igual a razão entre os diâmetros invertidos, né? Diâmetro da saída sobre o diâmetro da entrada ao quadrado, né? Foi quando eu deduzi agora no vídeo anterior, né, pessoal? Voltem lá para ver, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade de A, tranquilo, 15 metros por segundo. Isso é o que eu quero. Eu tenho o diâmetro de B, tranquilo. Aqui está dado em metro, lógico, né? Mas como eu vou fazer a razão aqui, não tem importância, pode ser em milímetros, né? Isso aqui também pode ser em milímetros, mas aqui ele colocou para metro, não importa. O que me falta é a razão entre as massas específicas, né? Aí a gente tem que lembrar do seguinte, é algo que ele vai fazer, valeu Google, atrapalhando. Aqui ele vai fazer uma maracutaia danada, mas é simples. O que está acontecendo é o seguinte, pessoal. Lembrando da equação dos gases ideais, PV é igual a nRT, não é isso? Então, pressão vezes o volume, volume é igual a massa sobre a massa molar vezes a constante dos gases vezes a temperatura absoluta. Ou seja, ele também já transformou isso aqui para Kelvin para a gente, né? Tem que ser em Kelvin. Então, somou graus Celsius com 273 ponto, aqui tá, é ponto 15, mas não tem problema não. Então, o que acontece? Se eu fizer uma brincadeira aqui, matemática, a pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre volume vezes R vezes T. Eu joguei esse aqui para baixo, o volume para baixo, e o M eu trouxe para cá. Isso aqui é a massa específica. Então, a massa específica é a pressão vezes a massa molar sobre RT. Então, se eu quiser pegar a massa específica na entrada, vai ser a pressão na entrada vezes a massa molar do ar sobre R vezes a temperatura na entrada. E se eu quiser pegar na saída, o ρ na saída, né, para usar nessa razão aqui, então vai ser a pressão de B na saída, massa molar, sobre R vezes a temperatura de B, a temperatura na saída do ar, né? Então, fazendo a razão, ρ de A sobre ρ de B é igual, conserva a de cima, né, pessoal, e multiplica pelo inverso da outra. Então, PA M sobre RTA vezes RTB sobre PBM. Massa molar é a mesma, a constante dos gases é a mesma. Então, é o que ele chegou aqui, essa conclusão dele, ó, que a massa específica de A sobre a massa específica de B é a pressão de A vezes TB, que está bem aqui, vou marcar de vermelho, tá? Aqui a pressão de A vezes TB e pressão de B vezes TA. Simples assim. Então ele só fez substituir naquela equação que eu mostrei aqui do lado direito, tá? Só substitui e fica. Ele fez uma maracutaiazinha aqui já para isolar o VB, né? Mas sem problema, pessoal. Vai ficar pressão em A vezes TB sobre a pressão em B vezes TA vezes VA sobre VB bar, que é igual ao diâmetro de B
diâmetro na saída, diâmetro na entrada, ao quadrado. Então, essa bagunça todinha aqui é equivalente a isso, né? Ele só isolou o VB para cá, tal. Então, substituindo, papapá, pressão em ATM, ATM vai cortar, Kelvin vai cortar, aqui vai estar em 15 metros por segundo, isso aqui vai cortar, e aí você vai achar que o VB barra, né, na saída é 3,74 metros por segundo. Então, simples assim, bastou a gente usar essa equação e ter essa equação aqui, tá? E ter o conhecimento de que a massa específica pode ser dada na equação dos gases ideais, né? Então, divide uma pela outra. Isso tudo aqui é maracutaia boba. A gente faz isso mais simples e chega nisso aqui, tá? Então, duas aplicações disso. Então, é importante essas duas aplicações. Junto com o vídeo anterior, a gente mata essa parte de equação de continuidade. Fiquem espertos que eu vou amanhã colocar mais vídeos, tá? Valeu!